Queridos irmãos, a Bíblia Sagrada revela atributos exclusivos de Deus, como por exemplo a sua onipotência, a sua onisciência e a sua onipresença. Neste vídeo nós iremos estudar acerca da imutabilidade de Deus, um atributo incomunicável de Deus que nos ajudará a confiar nele e em cada uma de suas promessas. O Deus que não muda é o Deus que não falha. Não falhou no Antigo Testamento, não falhou no Novo Testamento e certamente não falhará nas suas promessas futuras. E é justamente sobre a infalibilidade das promessas divinas que nós estudaremos na lição de hoje. O meu nome é Clésio Lefa e você está no canal Ensino Sem Fronteira. A paz do Senhor, meus irmãos, sejam todos muito bem-vindos para mais uma abençoada EBD. Chegamos hoje à última aula deste trimestre, um trimestre glorioso pelo qual nós fomos fortalecidos a confiar em Deus, porque Ele é fiel com as suas promessas. Estudamos neste trimestre a revista As Promessas de Deus, confie e viva as bênçãos do Senhor, porque fiel é o que prometeu. Lições preciosas nós recebemos aqui. Louvamos a Deus pela vida do pastor Elinaldo Renovato, por nos compartilhar tão grande riqueza de conteúdo. Te convido agora para rapidamente nós discorrermos sobre as lições que nós estudamos. Tivemos a lição de abertura às promessas de Deus. Logo após nós estudamos sobre promessas específicas à nação de Israel. Na lição 3 nós estudamos as promessas de Deus para a igreja. Na lição 4 nós vimos que as promessas são condicionais à obediência. E a partir da lição de número 5, nós começamos a falar sobre específicas promessas de Deus para nós. Vimos a promessa de salvação, a promessa de cura divina, a promessa de um coração novo, vimos também a promessa de paz. Na lição 9, nós fortalecemos a unidade familiar, estudando sobre as promessas para pais e filhos. Estudamos também sobre a promessa de proteção divina. Na lição 11, a promessa de provisão. E a última aula que tivemos, uma aula gloriosa, estudamos sobre a promessa de vida abundante. Hoje, na nossa última lição, lição de número 13, nós vamos estudar uma lição que vai nos fazer reafirmar tudo que nós aprendemos. Na aula de hoje nós estudaremos sobre as promessas de Deus são infalíveis. Esta aula vai reforçar o conteúdo abordado ao longo deste trimestre. Pegue já o seu papel, a sua caneta e vamos juntos, a partir de agora, estudar a palavra de Deus. O nosso texto áureo diz: Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Porventura diria ele e não o faria? Ou falaria e não o confirmaria? Números 23, versículo 19. Leamos a nossa verdade prática. As promessas de Deus são infalíveis, porque Deus e sua palavra sempre cumprem um propósito. Queridos irmãos, a nossa leitura bíblica em classe está em Salmos de número 102, verso 25 ao 27, e também na segunda epístola de Pedro, capítulo 3, versículo 8 ao 13. A palavra infalibilidade, ela fala a respeito de algo que não falha. Abordaremos esta ideia nesta lição e apresentaremos esta característica do nosso Deus. O nosso Deus, ele é infalível. O nosso Deus, ele não falha. As promessas de Deus são infalíveis justamente porque Deus é infalível. Como suas promessas estão fundamentadas na pessoa de Deus, na pessoa daquele que fala, Deus é infalível e as suas promessas são infalíveis. São 3 os objetivos da nossa lição. Primeiro objetivo, apresentar a doutrina bíblica da infalibilidade de Deus. Segundo objetivo,
explicar o aparente paradoxo a respeito de Deus não mente nem se arrepende. Terceiro objetivo, afirmar que as promessas de Deus são infalíveis. Queridos irmãos, a Bíblia Sagrada, o nosso manual e regra de fé, revela a Deus como um ser absoluto, infalível e imutável. Infalível, Deus não falha. Imutável, Deus não muda. Observando na Bíblia, vemos que o próprio Deus, ele se autodeclara imutável. Ele diz: eu, o Senhor, não mudo. O homem, ele até diz: eu sou assim, esse é o meu jeito. Mas com o passar do tempo, o homem muda o seu jeito de ser, muda sua forma de viver, muda as suas convicções, muda até mesmo as suas pregações. O homem vive em constante mudança, mas Deus, ele não é assim. O que Deus foi há 1000 anos atrás, ele é agora. O que Deus era há 2000 anos atrás, ele é hoje exatamente igual. Não existe um Deus do Antigo Testamento e um Deus do Novo Testamento. Deus é o mesmo, Deus não muda. A imutabilidade de Deus é uma doutrina essencial para a nossa fé. Porque imagina como nós poderíamos confiar, acreditar, andar firme, andar seguro, com base na palavra de alguém que muda com o passar do tempo. Imagina se a igreja estivesse fundamentada na palavra de homem. Imagina se a igreja estivesse fundamentada nas promessas de homem. Louvamos a Deus porque Deus não muda e a sua palavra, a sua promessa permanecem inalteradas. E assim nós podemos ter uma jornada segura na presença de Deus rumo ao céu, a nossa cidade celestial. Nesta aula, irmãos, nós vamos estudar 3 tópicos. No primeiro tópico, Deus é infalível. Segundo tópico da nossa aula, Deus não mente nem se arrepende. E o terceiro e último tópico, as infalíveis promessas de Deus. Subtópico 1, a infalibilidade de Deus. O Salmo de número 102 revela a autoridade de Deus sobre toda a sua criação. Este texto que temos por base na nossa aula nos fala exatamente que Deus fundou a terra. Como fundador, como criador, ele detém a autoridade sobre a mesma. Então o salmista ele vai fazer um contraste entre o Deus criador, o Deus fundador e a criação propriamente dita. E ele diz que a criação, 3 coisas, ela passará um dia, ela envelhecerá um dia e ela também mudará um dia. E o contraste é o seguinte: o Criador da terra, o Criador de todas as coisas, ele em contrapartida não mudará, não passará, pois permanece para sempre. Temos, portanto, no Salmo 102, a doutrina da imutabilidade de Deus. Quando nós falamos da imutabilidade de Deus, de forma resumida e básica, estamos dizendo que Deus não muda. Mas a abrangência disto, ela é muito maior. Deus não muda na sua essência, Deus não muda na sua natureza, Deus não muda no seu caráter, Deus não muda no seu conhecimento, Deus não muda na sua existência. E por que é glorioso nós estudarmos a imutabilidade de Deus? Estude a Bíblia com esta revelação, com o entendimento desta doutrina. Deus não muda. Aí você vai ver na Bíblia como Deus cuidou, como Deus proveu, como Deus livrou, como Deus abençoou seus filhos e as suas filhas. O que ele exigiu de um, o que ele requereu de outro, a forma, o modus operandi de Deus. E aí, sabendo disso, conhecendo essa doutrina que Deus não muda, olha que convicção e que confiança nós teremos para buscar
o refúgio em Deus, o apoio de Deus, o auxílio de Deus em cada situação da nossa vida. Eu lembro-me que Elias fez exatamente isto. No desafio do fogo contra os profetas de Baal, ele orou a Deus pedindo por fogo no seu altar, naquele contexto glorioso, e na sua oração, Elias disse assim: ó Deus de Abraão, Deus de Isaque, Deus de Jacó. Elias literalmente, irmãos, ele estava dizendo: Deus, o Deus que eu sirvo, é o mesmo Deus do Abraão, é o mesmo Deus do Isaque, é o mesmo Deus de Jacó. O Deus que nós servimos, o Deus da Bíblia, é também o mesmo Deus de Elias, o Deus imutável, o Deus infalível. Receba a convicção para buscar e se relacionar com este Deus a partir do entendimento dessa doutrina. Ele é o mesmo, ele não mudou. Subtópico 2. Uma promessa infalível. Na sua segunda epístola, Pedro, no capítulo 3, ele tem o propósito de responder à igreja sobre a suposta, não real, a suposta demora do retorno do Senhor Jesus. E ele diz à igreja, primeiro, que o tempo do Senhor, ele não é o mesmo tempo do homem. O tempo de Deus é um tempo diferente. Porque Pedro diz que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. Para o homem um dia é um dia e 1000 anos é 1000 anos. Para Deus, tanto um quanto o outro são a mesma coisa. Você consegue perceber que Deus ele está acima dos limites, dos quadrantes do tempo? Após falar isso, Pedro diz que o motivo de o Senhor não retornar não é que a sua palavra, a sua promessa falhou, como muitos estavam pensando. Mas Pedro explica que o motivo desta aparente, mais uma vez eu friso, não real, mas aparente demora, se explica pelo fato de Deus ser longânimo e bondoso e não querer que ninguém se perca. Pedro diz que Deus ele tem essa atitude para com o ser humano e não quer que ninguém se perca, pois deseja Deus salvar a todos. Na verdade, Pedro dá logo um tapa na cara do murmurador. Para quem vive a se queixar, mas Jesus não vai voltar, a promessa não vai acontecer, e fica murmurando, reclamando. Pedro nos ensina a enxergar de uma outra forma. Deus é longânimo e está dando tempo para que o homem se arrependa e seja salvo. Assim, ao invés de murmurar, a gente vai glorificar a Deus. E a terceira coisa que Pedro revela na sua epístola é que ele vai voltar. E quando ele voltar, ele vai surpreender a muitos. Quando isso acontecer, ele vai transformar todas as coisas. Então, embora Pedro reconheça, está inclusive escrito ali, que muitos têm a promessa de Deus por tardia, muitos até zombam da promessa de Deus, muitos caçoam da promessa de Deus. Talvez você já tenha escutado alguém zombar, alguém caçoar da tua fé, da tua esperança. Não, porque essa história de que Jesus vai voltar, de que Jesus vai buscar a sua igreja, eu já ouvia desde a minha meninice, eu já ouvia desde a minha infância. O meu pai contava, o meu avô, o meu tataravô. Isso aí é uma loucura dos crentes. A gente não tem como controlar aquilo que o mundo fala, aquilo que aqueles que não possuem esperança falam. Mas deixe-me virar a espada para você que é cristão. Você está entre aqueles que deixaram de acreditar na promessa da vinda do Senhor? Ou entre os que aguardam ansiosamente a sua vinda, mantendo uma viva esperança? Eu vou dizer por mim, eu aguardo Jesus todos os dias. E digo aos irmãos que esta é a minha maior esperança. Não são as coisas desta vida, não são as coisas desta terra, mas sim a vinda do meu Senhor Jesus. Jesus em breve voltará, irmãos. Tenhamos firme esta esperança. Subtópico 3, a palavra infalível de Deus. Deus é infalível.
e a sua palavra também é infalível. Isso é uma coisa gloriosa. Deus não muda, seu amor não muda, sua palavra também não muda. Porque Deus é assim, abramos agora um parênteses para aproveitarmos este ponto para trazer uma preciosa reflexão. Se Deus é assim, e ele não falha com a sua palavra, que tipo de crente nos convém ser, nós que dizemos que somos cheios de Deus, com relação à palavra que sai da nossa boca? Deus é fiel com a sua palavra. Deus não falha com a sua palavra. Nós, os cristãos, de igual forma temos também de ter um compromisso com a nossa palavra. A Bíblia diz que a palavra do crente, ela deve ser sim, sim e não, não. Quantos crentes que são levianos nas suas palavras, vivem tropeçando nas suas palavras. O crente não pode ter duas palavras, irmãos. Como representantes de Deus na terra, do Deus que é infalível, do Deus que não falha na sua palavra, nós também devemos proceder desse jeito. Não pode ser aquele tipo de crente que fala e não cumpre, que promete e não faz. Crente tem que ter compromisso com a sua palavra. Deus é assim. Primeiro livro dos Reis, capítulo 8, versículo 56. Bendito seja o Senhor, que deu repouso ao seu povo de Israel, segundo tudo o que disse. Nenhuma só palavra caiu de todas as suas boas palavras que falou pelo ministério de Moisés, seu servo. Frisemos esta parte aqui. Nenhuma das suas palavras caiu por terra. Pensemos, vamos considerar mais isso aqui. Deus falou 10 palavras. Mas Deus cumpriu, foi fiel com 8. 2 ele deixou. A maioria Deus cumpriu. Ou quem sabe 9, faltou uma só. Ele só não fez esta ou aquela. Não, irmãos, nenhuma das palavras do Senhor caíram por terra. Deus não é como os políticos, os prefeitos, os vereadores, os presidentes, os deputados, que promete e não cumpre, que fala e não cumpre. Deus fala e segura o que ele falou. A sua palavra é infalível. Esse texto que nós fizemos menção, ele confirma a infalibilidade de Deus em cumprir as suas preciosas promessas. Olha que interessante isso aqui. Ele não esquece nenhuma delas, porque é zeloso. O homem pode esquecer o que falou. O homem pode esquecer o que prometeu e até depois usar como uma desculpa esfarrapada, esperando que todos aceitem e entendem como normal a sua atitude. Eu acabei me esquecendo. No fim, eu me esqueci. Mas Deus não é desse jeito. Deus não é assim. Deus não se esquece da sua palavra. Deus é zeloso com a sua palavra. Eu lembro-me de José, servo de Deus, que foi acusado injustamente e foi levado cativo, preso para a prisão. Lá cativos estavam também o copeiro e o padeiro. E diz a Bíblia que Deus usou a José para interpretar os sonhos destes dois homens. E sobre o copeiro a palavra era a seguinte, que ele iria ser solto e voltaria à sua vida normal. Conforme dito pelo homem de Deus, assim aconteceu. E quando o copeiro estava saindo da prisão, o José o interpelou dizendo: peço-te que lembres de mim. E você sabe o que aconteceu, irmãos? O copeiro não se lembrou de José. O copeiro se esqueceu do servo de Deus que o ajudou, que foi benevolente para com a sua vida na prisão. Mas sabe o que é lindo, que me faz dar glória a Deus? É que Deus não esqueceu do seu servo na prisão. O copeiro ajudado esqueceu. O copeiro favorecido esqueceu. O copeiro abençoado pelo ministério de José esqueceu. Mas Deus não esqueceu. Em Isaías capítulo 49, versículo 15, a Bíblia diz que pode até mesmo uma mãe
que amamenta, que está com seu filho em seu peito, esta mãe pode se esquecer do seu filho. Mas disse Deus: todavia eu não me esquecerei de ti. Deus não falha, sua promessa não falha, sua palavra não falha. Deus é zeloso e não se esquece dos seus servos e das suas servas. Portanto, queridos irmãos, não duvide do Senhor, não duvide das suas palavras, não duvide das suas promessas. Deus é fiel. Josué capítulo 23, versículo 14. E eis aqui eu vou hoje pelo caminho de toda a terra, e vós bem sabeis com todo o vosso coração e com toda a vossa alma, que nenhuma só palavra caiu de todas as boas palavras que falou de vós o Senhor vosso Deus. Todas vos sobrevieram, nem delas caiu uma só palavra. Tópico 2. Deus não mente nem se arrepende. Em Números capítulo 23 e o versículo 19, a palavra de Deus nos diz exatamente isso. Ali encontramos na voz de Balaão a expressão: Deus não mente nem se arrepende. Balaão foi contratado por Balaque, no contexto bíblico, para amaldiçoar o povo de Deus que vinha do deserto. Quando ele foi obedecer ao seu Senhor, que lhe pagou um valor para isso, Deus trocou as palavras na sua boca. E literalmente Deus transformou a maldição em bênção para o seu povo. Deus informou a Balaão o seu cuidado com este povo. Foi quando Balaão disse, Números 23, versículo 20, eis que recebi mandado de abençoar, pois ele tem abençoado, e eu não o posso revogar. Este ele aqui que tem abençoado, que diz Balaão, é o nosso Deus, o Todo-Poderoso, que liberou uma palavra de bênção para os seus servos. E quem é que pode amaldiçoar quem Deus quer abençoar? Quem é que pode diminuir quem Deus quer que cresça? Quem é que abate aquele que Deus quer exaltar? Balaão confessa que é impossível revogar a palavra deste Deus. Ele não mente, ele não se arrepende. Pegue isso aqui para a tua vida e seja fortalecido. Se Deus falou que vai abençoar, não te preocupe com quem amaldiçoa. O homem não tem o poder de revogar a palavra de bênção que está sobre a tua vida. Se toda maldição pegasse no cristão, eu mesmo estaria agora numa cama. Em nome de Jesus, creia nisso. Se Deus falou que vai abençoar, Ele vai te abençoar. Por que isso? Porque Deus não mente e Deus não se arrepende. Irmãos, a mentira é algo que tem imperado no mundo. E como isso me aborrece, como isso me aflige. Quando ocorre aqui ou acolá, às vezes os meus filhos, acontece uma mentirinha ou coisa que me deixa irritado. Eu não suporto a mentira. E no mundo, cada vez mais, a mentira tem se tornado uma prática normal e corriqueira. As pessoas mentem por qualquer coisa. Não estamos falando aqui nem de uma situação de vida ou morte. Não que eu defenda a mentira, eu sou a favor da verdade sempre, custe o que custar. Mas nós não estamos falando aqui nem de uma situação de vida ou morte, em que a pessoa mente para se safar. Mas estou falando aqui de coisas simples, do dia a dia, em que, falando a verdade, a pessoa não iria sofrer nenhuma retaliação. Mesmo assim, ela escolhe por mentir. Ela está viciada na mentira. Está muito difícil encontrar pessoas verdadeiras que tenham o compromisso com a verdade. Mas ainda que o mundo esteja caminhando nesse sentido, de mal a pior, Deus não mente. E a sua palavra é fiel e verdadeira. Subtópico 2. Deus se arrependeu? Em Gênesis capítulo 6, a Bíblia diz que Deus mandou Noé construir uma arca e informou aos seus servos sobre a destruição que ele mandaria por meio de um dilúvio a
toda aquela sociedade corrompida e pecaminosa. O pecado subiu às narinas de Deus e Deus quer julgar, quer tratar essa situação. Deus manda Noé construir a arca e na arca iria Noé, sua esposa, seus filhos, suas esposas e também os animais. E o restante da sociedade daquela época iriam ser submergidas pelo juízo do dilúvio de Deus. E no capítulo 6, do versículo 6 do livro de Gênesis, Deus disse que se arrependeu de ter feito o ser humano, pois pesou-lhe o coração. E aqui vem aquela pergunta, afinal de contas, Deus, ele se arrepende ou não se arrepende? Não parece que aqui nós temos uma contradição na Bíblia? Isso aqui é um prato cheio para aqueles que querem tirar a autoridade, a inerrância, a infalibilidade da Bíblia, a palavra de Deus. Aí eles pegam isso aqui, muitos teólogos liberais, e dizem, vejam, a Bíblia está se contradizendo, porque em Gênesis capítulo 6, ela diz que Deus se arrependeu. E lá em Números capítulo 23, a Bíblia diz que Deus não se arrependeu. Como confiar num livro desse? Como crer na palavra de um Deus como este, que ora se arrepende, ora não se arrepende? Se Deus, ele muda, então nós podemos desconstruir tudo que foi construído ao longo da história. Não existe mais verdade absoluta, não existe mais padrão de moralidade absoluto. Agora tudo pode ser relativo, porque se até Deus muda, e a sua palavra até mesmo confirma isso, pois tem contradições, veja quão perniciosos são estes camaradas. Mas você está aqui justamente para aprender e não ser enganado. Eu sei que a revista da Apologética, onde a gente vai aprender a defender a nossa fé, é no próximo trimestre. Mas toda aula tem um ponto inusitado, pelo qual, aprendendo, a gente fortalece as nossas bases. Então vamos entender esse arrependimento aqui, que foi traduzido. É importante dizer que o português não é a língua original pela qual foi escrita a Bíblia. No Antigo Testamento, hebraico com pequenas porções de aramaico, e no Novo Testamento o grego comum, o grego koiné. Então no português é uma tradução que foi feita. Não quero dizer que a tradução é toda errada, que os homens avacalharam com o negócio, não quero dizer nada disso. Mas eu quero dizer que ela pode sim conter erros na tradução, não no texto original. A palavra de Deus não falha, a palavra de Deus é infalível. Mas aonde o homem coloca o seu dedo, ali é possível ter uma falha. Você está entendendo? Para entendermos bem esse negócio de arrependimento, eu chamo a atenção dos irmãos sobre a diferença do arrependimento de Deus para o arrependimento do homem. Diferente do homem, Deus não é culpado de nada. O homem, quando se arrepende, é porque ele é culpado de alguma coisa. Por isso ele se arrependeu, porque ele errou, ele falhou. Deus, ao contrário disso, Deus não erra, Deus não falha. Deus não tem que pedir desculpas e se retratar com ninguém. Deus não tem que pedir perdão. Veja que somente estas definições que a gente está trabalhando agora já clarearam a nossa mente. Não se trata do mesmo arrependimento, do conceito que temos, da definição que temos sobre arrependimento, aqui em Gênesis 6. Deus não está arrependido no sentido de pequei, falhei, errei. O arrependimento de Deus, registrado aqui, traduzido assim, nada mais é do que uma expressão que revela a mudança de atitude de Deus com relação a alguém. Deus se arrependeu, nada mais é do que Deus mudou a sua atitude com relação àquela sociedade. Na Bíblia Sagrada, irmãos, existem, na verdade, dois textos que falam que Deus se arrependeu. O primeiro está aqui em Gênesis capítulo 6, e o segundo está lá no primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 15 e o versículo 11. Vamos ver se essa definição que a gente acabou de trazer sobre o arrependimento de Deus se encaixa naquele contexto. Arrependo-me de haver posto a Saul como rei,
porquanto deixou de me seguir e não executou as minhas palavras. Então Samuel se contristou e toda a noite clamou ao Senhor. Com base nesse texto, quem foi que errou, pecou, falhou? Foi Deus ou foi Saul? Foi Saul. É por isso que no capítulo 16 começa o texto lá dizendo que Deus rejeitou a Saul. Ou seja, Deus está rejeitando aquele que ele pôs como rei. Logo, Deus está mudando a sua atitude com relação a Saul. Deus se arrependeu. Os irmãos estão compreendendo? Se ficou alguma dúvida com relação a isto, comente abaixo e depois eu vou ter o prazer de ler e argumentar melhor ali com os irmãos para que nenhuma dúvida fique nesse sentido. Quando a Bíblia diz, lá em Gênesis, no capítulo 6, que pesou-lhe o coração, esta expressão claramente traz a Deus uma conotação que é própria, que é comum do ser humano. Na teologia, isso chama-se antropopatismo, que é atribuir características humanas a Deus. O autor sagrado faz assim, justamente para ajudar na compreensão daquele contexto. E de forma alguma, o autor utiliza-se destas palavras para falar de fraqueza de Deus, falha de Deus, culpa de Deus, ou algo nesse sentido. Para fechar com chave de ouro esse tópico, Deus nunca falha, nunca hesita, nunca muda. Por sua própria natureza, Ele é fiel e leal às suas promessas e alianças. Esta é a primeira premissa, a primeira base, a primeira conclusão. Segundo, irmãos, mesmo assim, esse atributo de fidelidade de Deus não exclui a possibilidade de ele alterar os seus planos, mudar os seus planos ou intenções sob determinadas circunstâncias ou pessoas. Deus não falha, Deus não mente, Deus não se arrepende. Mas isto não exclui de Deus a possibilidade de mudar a sua atitude, a sua forma de agir em determinadas situações. Tópico 3. As infalíveis promessas de Deus. Subtópico 1. Um plano glorioso. A queda do ser humano, irmãos, o que aconteceu lá no Éden, no jardim, não pegou Deus de surpresa, mas muito pelo contrário. A Bíblia Sagrada nos assegura que desde o Éden, desde a fundação do mundo, Deus já tinha um plano delineado. Deus não começou a perder os cabelos da cabeça. Estou pegando aqui o antropopatismo do tópico anterior. Deus não ficou inquieto. Deus não ficou ansioso, Deus não ficou preocupado. O homem caiu, a criação sucumbiu e agora Deus se desesperou e não sabe mais o que fazer. Não, meus irmãos. O nosso Deus, na sua presciência, que é o atributo divino pelo qual ele sabe de todas as coisas antecipadamente, ele já sabia da queda. E para a queda, para o homem caído agora, ele já tinha um plano de restauração, que, como diz o pastor Elinaldo, era um plano glorioso que, segundo o conselho da sua vontade, já havia sido planejado por meio de Jesus, o nosso Salvador. Como nós podemos afirmar isso? Que Deus já tinha um plano para a queda, para o homem caído, que Deus não se desesperou e teve que entrar em ação com o plano B. Não existe esse negócio de plano B, meus irmãos. Em Apocalipse, capítulo 13, versículo 8, a Bíblia diz que o Cordeiro, que é Jesus Cristo, já havia sido morto desde a fundação do mundo. Pera lá, vamos entender isso aqui. Antes da queda, antes da serpente tentar a Eva pegar o fruto, dar para o Adão, acontecer aquela coisa toda ali no Éden, no Jardim das Delícias, o Cordeiro já estava morto para a remissão dos pecados da humanidade. Já estava tudo planejado e arquitetado por Deus.
Deus já sabia da queda. Deus já tinha o plano de restauração. Deus já sabia que muitos iriam se arrepender e seriam salvos mediante a cruz, o sacrifício de Cristo. Que plano glorioso é o plano da salvação. Subtópico 2. A eternidade. Estamos falando aqui sobre promessas infalíveis de Deus. Primeira promessa infalível de Deus, o plano glorioso da salvação. O Deus que planejou salvar o homem desde a fundação, antes mesmo da sua queda. Estamos falando aqui sobre as promessas infalíveis de Deus. Falamos sobre a promessa gloriosa do plano glorioso de salvação. E agora vamos falar sobre a promessa da eternidade. A promessa de salvação e a promessa da eternidade, na verdade, elas estão interligadas e conectadas. Quando somos salvos por Cristo, salvos por Deus, somos salvos não somente para esta vida, mas somos salvos para passar uma eternidade com o nosso Senhor. 1 de João, capítulo 2, versículo 25 diz: esta é a promessa que ele nos fez, a vida eterna. A Bíblia diz, irmãos, que Deus pôs a eternidade dentro do homem. E por que isso? Deus queria que o homem olhasse, pensasse na eternidade e não ficasse pensando preso somente no aqui e no agora. É como se Deus quisesse desconectar o homem do aqui e agora e Deus quisesse conectar o homem com o porvir. Olhe para estes textos bíblicos. Porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la. E quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la. Pois que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro se perder a sua alma? Ou o que dará o homem em recompensa da sua alma? E Pedro começou a dizer-lhes: eis que nós tudo deixamos e te seguimos. E Jesus respondendo disse: em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou campos, por amor de mim e do Evangelho, que não receba 100 vezes tanto, já neste tempo, em casas, e irmãos, e irmãs, e mães, e filhos, e campos, com perseguições, e no século futuro, a vida eterna. Olhando para estes textos, o que acabei de falar é ou não é verdade? Deus quer ou não quer que nós nos desconectemos daqui, renunciemos aqui, tenhamos uma predisposição para abrir mão de coisas daqui por amor dele, do Evangelho, para nos conectarmos com a vida vindoura. E eu chamo a tua atenção para isso agora. Quantos de nós estão com os olhos fitos na eternidade? Quantos estão acordando, iniciando o seu dia, pensando na eternidade? Fizemos planos, projetos, arquitetamos muitas coisas para esta vida. E são tão poucos os nossos esforços com relação à vida no porvir. Dedicamos tão pouco a Deus, pensamos tão pouco no arrebatamento, no céu. Tudo isso tem que pôr dúvida dentro de nós agora. A palavra de Deus tem que nos confrontar agora. Se nós pensamos, se nós estamos totalmente dominados pelas coisas daqui, será mesmo que nós somos de lá? Trocamos o céu pela terra, com inúmeros textos bíblicos nos informando que devemos pensar nas coisas de lá e não nas coisas daqui. Devemos ser de lá e não como cidadãos daqui. Vivemos aqui, mas somos de lá. Nossos costumes, nossos hábitos, nosso modus vivendi é de lá. Não somos deste mundo. Que tanto apego é esse que você tem? Por que andas tão agarrado com as coisas daqui? Te desperta, homem. Te desperta, mulher. Jesus em breve voltará. Vai trocar a eternidade com Deus por estes míseros anos que você tem aqui nesta terra? Não, porque eu não vou renunciar a nada, eu vou viver a vida do meu jeito, eu vou curtir, eu vou me satisfazer com tudo que eu tenho direito. E vai perder a eternidade por causa disso, meu filho. Jesus disse que quem quiser ganhar a sua vida aqui, vai perder a vida lá. Quem quiser ganhar a vida lá, vai ter de abrir mão de muitas coisas da vida daqui. O que são estes 70 anos? Que é a média, né? Mais ou menos esses 80 anos, quando muito.
comparado à eternidade, irmãos. Vale a pena ser fiel. E olha que eu não estou falando de uma vida miserável, uma vida triste, uma vida horrorosa, porque a vontade de Deus ela é boa, a vontade de Deus ela é agradável, a vontade de Deus ela é perfeita. Vimos tudo isso neste trimestre. Jesus nos deu uma vida abundante. Não é ruim de forma alguma servir a Cristo. Lembre-se de uma coisa, você tem uma vida e uma oportunidade. A tua decisão hoje é preponderante para dizer como você vai estar e onde você vai estar no teu futuro. Concluímos esta parte afirmando que se nós formos capazes de amar a vida futura mais do que amamos curtir os prazeres e deleites da nossa carne, receberemos a promessa de vida eterna com Deus. Caso contrário, subtópico 3, esperança forjada na promessa infalível de Deus. Ao longo dos séculos, o ser humano busca uma maneira para aumentar os seus anos de vida, para prolongar o seu tempo na Terra. Métodos mirabolantes, dicas de antepassados, técnicas inusitadas. A indústria farmacêutica, a indústria de cosméticos tem enriquecido muito com este desejo do ser humano, esta luta do ser humano com o envelhecimento, a deterioração daquele corpo vigoroso, esbelto, bonito, a pele viçosa vai se tornando uma pele enrugada, os cabelos vão embranquecendo, os dentes vão perdendo a sua força, vão ficando molinhos, a visão começa a ficar turva, a audição se esvai, é o efeito do tempo. E quem pode fugir dele? Debaixo de promessas falsas que o mundo apresenta, o homem busca, o homem paga, o homem coloca os seus recursos para tentar ganhar mais um côvado na sua estatura, mais um tempinho de vida. Contudo, aqueles que têm uma esperança forjada na promessa infalível de Deus, eles sabem que nada nesse mundo pode enfraquecer a alegria da salvação. Olha a diferença de quem tem uma esperança e quem não tem uma esperança. Quem não tem uma esperança vive o aqui e o agora, aí vive buscando desenfreadamente um novo remédio, uma nova pílula, um novo segredo, uma nova mandinga para poder ficar mais bonito, para não envelhecer ou para esconder a sua velhice. Mas quem tem esperança cuida do seu corpo de maneira saudável, mas sua busca maior é por estar conectado com o seu Senhor. Porque o crente que tem esperança, ele sabe que este corpo, no dia da vinda do Senhor, ele será transformado em um corpo de glória. Aleluia! Teremos o nosso corpo corruptível e mortal transformado em um corpo incorruptível e imortal. Jesus em breve voltará e nós temos esta viva esperança. Vamos pontuar aqui. Nos encontraremos com Ele nos ares. Teremos o nosso corpo transformado. Estaremos para sempre com o Senhor. Oh, bendito seja Deus! Nós, irmãos, temos uma viva esperança dentro do nosso coração. O Espírito nos renova e juntamente com a igreja, o Espírito e a noiva dizem: vem, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Como igreja de Cristo, aguardamos a vinda do nosso Senhor. Mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Glória a Deus, meus irmãos! Chegamos ao término de mais uma abençoada aula.
Na aula de hoje nós aprendemos lições maravilhosas e reforçamos tudo que viemos aprendendo ao longo deste trimestre. As promessas que ouvimos da parte de Deus nos geraram fé para viver cada momento da nossa vida. Suas promessas são infalíveis, porque o nosso Deus é um Deus infalível e imutável. Porque Ele não muda, nós podemos continuar seguindo a nossa caminhada de maneira firme, de maneira segura, porque fiel é o que nos prometeu. No próximo vídeo nós já vamos começar a revista nova. Os lobos já estão se esperneando, os hereges já estão perdendo os cabelos da cabeça. Em muitos lugares, em muitas terras, em muitas igrejas, está a contaminação, a deturpação, a desinformação. Ensinamentos e doutrinas perniciosas saturam o ambiente, mas nós, com a palavra de Deus, a farinha santa de Deus, nós vamos expurgar todo o veneno das nossas congregações. Te prepare para um trimestre de grande bênção e preparo na apologética cristã. Temos este encontro marcado no próximo vídeo. Se você gostou desse vídeo, eu peço que você deixe o seu like e também se inscreva para acompanhar este trimestre tão precioso que nós vamos entrar. Me despeço já de todos os alunos, de todos os professores. O meu nome é Clésio Lefa e aqui eu estou em nome do Rei, em prol do reino de Deus, crendo sempre na autoridade máxima das Escrituras.